Primeiro episódio da segunda temporada de Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill chega trazendo de volta toda aquela mistura deliciosa entre fantasia, humor e o bom e velho conforto da comida caseira, mas com novos rumos para o nosso protagonista, Mukuda Tsuyoshi. O episódio chamado My New Friend is Absurd começa com ele e seu fiel companheiro Fel retomando a rotina de aventuras, viagens e, claro, muita comida boa. Logo no início, Mukuda chega a um novo grêmio, e é lá que vemos ele mostrando um pouco mais da sua evolução como aventureiro. A calma e humildade continuam sendo marcas dele, mas as situações agora são bem mais desafiadoras. Durante uma missão, Mukuda e Fel enfrentam um grupo de monstros-aranha, e o episódio entrega uma sequência muito divertida e dinâmica, com Fel detonando os inimigos usando seus poderosos choques elétricos. Tudo com aquela naturalidade que só o lobo divino tem. Mukuda, claro, faz o papel de suporte, garantindo que tudo saia bem e pensando em como aproveitar o material das criaturas para novas receitas. Depois da missão, o líder do Grêmio reconhece o talento da dupla e os envia para uma nova cidade. Lá, Mukuda deve conhecer um elfo especialista em dragões, alguém que entende tudo sobre essas criaturas lendárias e, principalmente, sobre a carne de dragão, ingrediente raro e cobiçado que promete elevar o nível das receitas do nosso cozinheiro interdimensional. Essa nova jornada abre um caminho interessante, ligando a culinária à exploração de criaturas místicas, e deixando claro que a temporada vai expandir bastante o universo da série. Entre essas aventuras, o episódio ainda traz um toque mais mágico, com a introdução de uma nova criatura, o Pixie Dragon, um dragãozinho curioso e encantador que se interessa pela comida de Mukuda. O pequeno ser acaba se aproximando dele justamente por causa do aroma irresistível de suas refeições. E mais uma vez, a série reforça o seu charme. Aqui, o poder do protagonista não é uma espada ou um feitiço, mas a habilidade de cozinhar. Ele transforma ingredientes simples em pratos incríveis, capazes de conquistar deuses, monstros e agora até dragões. Visualmente, o episódio continua lindo, com cenas detalhadas de preparo das refeições, o som da faca cortando, o fogo estalando, o cheiro quase saindo da tela. Tudo feito para deixar o público com fome e com aquele sorriso no rosto. O ritmo também é bem equilibrado. Ação na medida certa, momentos de humor entre Mukuda e Fel, e o mesmo clima tranquilo e acolhedor que conquistou os fãs na primeira temporada. No fim, o episódio deixa no ar o que vem pela frente. Novos ingredientes, novos aliados e, claro, novos pratos lendários que só Mukuda é capaz de criar. Essa estreia é leve, saborosa e promete uma temporada cheia de surpresas deliciosas. No episódio 14 de Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, seguimos a jornada de Mukuda Tsuyoshi, que continua encantando todos ao seu redor com seus incríveis talentos culinários. A história dá um passo importante no desenvolvimento dos personagens, especialmente a dinâmica entre Mukuda e seus fiéis companheiros, como a adorável Fenrir, a loba gigantesca que não se cansa de expressar sua fome insaciável. A relação deles cresce, trazendo momentos de ternura e risadas, o que torna a trama ainda mais envolvente. A culinária segue sendo o coração da série, e neste episódio ela não só conecta os personagens, mas também ajuda a criar momentos emocionantes e engraçados. É fascinante ver como um simples prato preparado por Mukuda pode mudar o curso de situações e fortalecer os laços entre eles. As reações exageradas e encantadoras dos personagens ao provarem seus pratos são sempre um ponto alto, trazendo uma dose de leveza e bom humor que faz com que cada episódio seja uma experiência prazerosa de assistir. Além disso, o episódio expande ainda mais o mundo ao redor dos personagens, trazendo novas perspectivas sobre a política e os eventos que acontecem no reino. Esse crescimento no cenário é sutil, mas promete abrir portas para novos desafios e aventuras. O anime continua se mostrando como uma história que, apesar de simples, é repleta de charme, mostrando que até nos momentos mais tranquilos há espaço para surpresas e emoção. Com um ritmo agradável e uma trama focada em interações e relações genuínas, o episódio 14 é mais uma prova de que Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill consegue equilibrar perfeitamente comédia, aventura e aquele toque de aconchego que nos faz querer passar mais tempo nesse mundo de sabores e amizades. No episódio 15 de Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill,
Mukuda e seu grupo dão sequência à jornada logo após a chegada à nova cidade, e o destaque dessa vez vai todo para o aguardado encontro com o elfo Elrond, o líder do grêmio local. O episódio começa com um clima mais descontraído, mostrando Mukuda finalmente entregando o corpo do dragão de terra que Fel havia derrotado na temporada anterior. É uma criatura lendária e imensamente valiosa, e a entrega desse material chama a atenção de todos na guilda. Elrond, que já demonstrava enorme curiosidade sobre Mukuda e seus feitos, se mostra ainda mais empolgado ao saber que ele realmente possui carne de dragão, algo que raramente alguém sequer chega a ver nesse mundo. A animação desse episódio se destaca nos momentos de preparação da carne, com Elrond utilizando uma lâmina especial feita de mithril para separar cuidadosamente as partes do dragão. Mukuda, como sempre, observa tudo com aquele olhar curioso de quem está prestes a transformar o impossível em um prato saboroso. A química entre os dois é excelente. Enquanto Elrond fala com reverência sobre o poder místico e o valor da criatura, Mukuda pensa apenas no potencial culinário daquele banquete. A diferença de perspectiva entre eles cria um toque de humor constante, especialmente quando o elfo começa a se empolgar mais com o aroma do que com a raridade do ingrediente. Quando o preparo começa, Fel e Sui, claro, não ficam de fora. O lobo gigante já começa a salivar só de sentir o cheiro da carne grelhando, enquanto Mukuda mostra toda a sua habilidade ao temperar e cozinhar com precisão, e um toque de modernidade que só ele, vindo de outro mundo, poderia trazer. A trilha sonora reforça o clima quase sagrado do momento e a animação dá atenção especial ao vapor, às texturas da carne e ao brilho das brasas, transformando a cena em um verdadeiro espetáculo visual de comida e fantasia. O ponto alto chega quando todos provam o Earth Dragon Steak. O sabor é descrito como algo divino, suculento e impossível de comparar, e até os deuses que acompanham Mukuda se mostram absolutamente extasiados, implorando por mais oferendas. Essa reação exagerada, típica da série, traz de volta o humor leve que equilibra tão bem o cotidiano de Mukuda com as situações absurdas que o cercam. No fim, Elrond fica completamente fascinado, reconhecendo que nunca havia provado nada igual. Ele também sugere novos caminhos e contatos que podem ajudar Mukuda a continuar explorando ingredientes lendários. E é nesse gancho que o episódio encerra, preparando o terreno para novas aventuras e receitas ainda mais improváveis. Esse capítulo é um verdadeiro banquete visual e narrativo. Mistura o sabor do humor da série, a fantasia envolvente do mundo dos monstros e, claro, a genial simplicidade de Mukuda, que segue provando que o seu talento culinário é, sem dúvida, uma das habilidades mais absurdas e poderosas de todo esse mundo. O episódio 16 de Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill continua aquele clima leve, divertido e cheio de sabores exóticos que a gente tanto curte. Dessa vez, Mukuda, Fel, Sui e o recém-apresentado elfo cozinheiro, Rusalka, seguem uma nova aventura culinária depois dos eventos do último episódio, onde o grupo havia preparado o lendário dragão de terra. Agora o foco está em expandir horizontes e explorar novos ingredientes, com direito a muita comédia e, claro, comida boa. O episódio começa com Mukuda ainda impressionado com o talento de Rusalka. O elfo, especialista em culinária mágica e em ingredientes raros, se torna uma espécie de mentor e parceiro na cozinha. A interação entre os dois é um dos pontos altos do episódio. Mukuda, com seu jeito desajeitado e humilde, aprende novas técnicas enquanto tenta adaptar as receitas ao seu estilo japonês, misturando temperos da terra com ingredientes do novo mundo. O resultado, claro, são pratos incríveis que deixam até o orgulhoso Fel salivando. Falando em Fel, o grande lobo divino tem seus momentos cômicos de costume. Impaciente e sempre faminto, ele vive interrompendo as conversas com exigências por mais carne, principalmente a carne de dragão que Mukuda ainda guarda em estoque. Sui, por outro lado, continua sendo o alívio fofo e engraçado, participando ativamente das receitas, misturando ingredientes com suas bolhas e até ajudando a acender o fogo da fogueira. A parte mais interessante desse episódio é a visita ao novo grêmio da cidade. Lá, Mukuda entrega parte dos materiais do dragão derrotado, impressionando todos os aventureiros e comerciantes locais. O mestre do grêmio reconhece o valor da façanha e decide recompensá-los, mas também revela algo importante. Há rumores sobre a aparição de um dragão ainda mais poderoso nas montanhas próximas.
intrigado e um pouco assustado. Mukoda é convidado a seguir viagem até uma nova cidade para encontrar um elfo sábio que entende tudo sobre dragões, desde suas escamas até o sabor de sua carne. A segunda metade do episódio muda um pouco o ritmo. Durante a viagem até a nova cidade, o grupo enfrenta monstros-aranhas gigantes em uma floresta densa. A batalha é rápida, mas empolgante. Fel domina a luta com descargas elétricas poderosas, queimando teias e oponentes num piscar de olhos. Mukuda, como sempre, tenta ajudar à distância usando suas habilidades de suporte e seus itens mágicos. Depois da luta, ele aproveita para transformar as aranhas derrotadas em novos pratos. Um ensopado de pernas de aranha com tempero picante, que surpreendentemente fica delicioso e até o elfo elogia. O episódio termina de forma tranquila, com o grupo chegando à nova cidade e se preparando para conhecer o tal elfo especialista em dragões. Mukoda se anima com a ideia de aprender mais sobre esses seres lendários e, claro, com as possibilidades culinárias que isso pode trazer. Entre risadas, cheiros deliciosos e promessas de novas receitas, o episódio 16 mantém o ritmo gostoso e aconchegante que faz dessa série um verdadeiro comfort anime. O episódio 5 começa com o grupo de Mukoda ainda se aventurando dentro da masmorra. Depois de tantas lutas e sustos, o trio Mukoda, Fel e Sui finalmente chega a uma área mais tranquila. O ar está pesado, o chão coberto de areia, e a sensação é de que o perigo pode surgir a qualquer momento. Mas se tem uma coisa que nunca muda, é o apetite de Fel. Mesmo no meio de uma dungeon, o lobo lendário não pensa em outra coisa além de comida. E é claro que Mukoda, com sua habilidade absurda de compras online, dá um jeito de transformar o campo de batalha em uma cozinha improvisada. O som do óleo fervendo, o cheiro de fritura, e de repente o clima tenso da masmorra vira um banquete digno de um festival. Eles se revezam entre comer e lutar. Fel devora porções gigantes de frango frito, enquanto Sui experimenta cada sabor como uma criança feliz. A seguir um monstro de classe S, mas nada que fizesse que seus familiares não vencessem facilmente. O réptil derrotado virou o jantar. O novo andar possui minotauros e orcos prontos para a guerra, mas o trio de Mukoda vence sem nenhum problema. Mukoda observa tudo, meio cansado, meio orgulhoso. Afinal, alimentar monstros lendários é quase um trabalho em tempo integral. Mas nem tudo é calmaria. Enquanto exploram os andares seguintes, eles cruzam com um grupo de aventureiros feridos. A batalha contra os monstros da masmorra foi brutal. Em um gesto de gentileza e de troca inteligente, Mukoda oferece suas poções e comidas e, em troca, recebe informações preciosas. O chefe da dungeon, o tão temido boss, está à frente e não é um inimigo qualquer, é um monstro classe S, mas que por alguma razão desconhecida, eram 3 monstros que lutavam em equipe. À medida que se aproximam do final da masmorra, o episódio ganha aquele tom de expectativa. Fel rosna, pronto para lutar. Sui borbulha animada, mal podendo esperar por mais aventuras. E Mukoda só quer sobreviver, de preferência com uma boa refeição depois. Após uma boa noite de sono, Fel, Sui e Dorakan acabam com o trio rival sem nenhuma adversidade. Os familiares de Mukoda são os mais fortes do reino, com toda certeza. Esse momento mostra como Mukoda, mesmo sem ser um guerreiro, sempre encontra um jeito de ser essencial. Ele recolhe o prêmio da vitória, uma bolsa mágica e outras pedras poderosas. Ele não vence pela espada, mas pela inteligência, pela generosidade e, claro, pela comida. O grupo vai destruindo os andares até chegar ao de número 29, que é um grande deserto. Um extremo calor pede sorvete e todos eles se deliciam com isso. À noite fazem um acampamento e um bom prato de sopa para esquentar frente ao frio noturno. Pela manhã acham o chefe do piso, um golem de areia e pedra, mas um raio de Fel já o desintegra. É hora o piso 30, o último para conquistar a masmorra. Um grande monstro poderoso surge e pela primeira vez o grupo passa por dificuldade, mas com um banho de ácido de Sui, as chamas de Dorakan e o mega raio de Fel, a vitória acontece. O prêmio final foi uma espada lendária. Entre explosões, cheiros de fritura e risadas, o episódio 5 é um lembrete de tudo o que faz Campfire Cooking in Another World tão divertido. A mistura perfeita entre ação, humor e o sabor irresistível da comida caseira, mesmo no coração de um mundo cheio de monstros. Quando o grupo finalmente deixa a masmorra, o sol do lado de fora parece mais quente, o ar mais leve. Eles sobreviveram, comeram bem e agora estão prontos para a próxima jornada.
Mas, como sempre, Mukoda já sabe o que vem pela frente. Novos desafios, novos pratos e um lobo faminto pedindo mais uma porção. O episódio 6 começa com Mukoda e sua equipe finalmente deixando para trás o desafio da dungeon. Eles estão exaustos, mas satisfeitos e prontos para colher as recompensas de tudo o que conquistaram lá dentro. A primeira parada é para entregar os materiais raríssimos ao artesão elfo, que analisa cada item com a precisão de quem vê tesouros inestimáveis. O brilho nos olhos dele ao ver os materiais são evidentes, mas não como foi com os de dragão. A conclusão é simples. Mukoda superou, de novo, todas as expectativas. Mas é quando deixam o vilarejo que a verdadeira aventura do episódio começa. No caminho, Mukoda encontra dois irmãos, assustados, correndo desesperados na floresta. Eles estão sendo perseguidos por um monstro enorme, e não há tempo para pensar. Felnir entra em posição, Sui se prepara, Dorakan toma voo e Mukoda, mesmo nervoso, dá seus comandos. A luta é rápida, direta, e o grupo salva as crianças por um fio. Depois disso, tudo acalma. Os irmãos explicam quem são, de onde vieram e por que estavam tão desesperados. A mãe deles está gravemente doente e eles estavam atrás de ingredientes raros para tentar produzir um remédio. Um plano corajoso, mas completamente impossível para crianças tão pequenas. É nesse momento que o episódio muda de tom. Mukoda, que sempre tenta manter distância de encrenca, vê nos olhos das crianças algo que não dá para ignorar. A luta delas para salvar a própria mãe. E é aí que ele decide agir. Com a ajuda de Sui, Mukoda usa parte do sangue e do fígado do dragão que havia coletado com o elfo. O processo é delicado, quase artesanal, mas o resultado é um medicamento poderoso, algo que pode realmente curar a enfermidade. A cena tem aquele clima caloroso que só Campfire Cooking sabe entregar. A fogueira acesa, o céu tranquilo, Mukoda misturando ingredientes com cuidado enquanto Sui vibra feliz ao lado. No fim, Mukoda entrega o remédio aos irmãos, e não só isso. Ele prepara também uma panela inteira de sopa, quente, nutritiva e deliciosa, o tipo de comida que conforta e cura de verdade. Os irmãos não sabem nem como agradecer. Mukoda sorri meio sem jeito, dizendo que não foi nada. Mas a expressão deles, aliviados e emocionados, diz tudo. O menino decide ao crescer também ser comerciante, assim como Prota, pois além da gratidão, o mesmo também possui uma caixa de objetos como habilidade. O episódio termina com os meninos indo para casa, e do outro nosso quarteto seguindo um caminho diferente, mas agora com uma conexão criada naquela fogueira, naquele momento simples e transformador. A câmera se afasta, a música sobe, e Mukoda, como sempre, segue sua jornada, ajudando sem perceber o quanto muda a vida das pessoas ao redor. Um verdadeiro herói. A ascensão do magnata Mukoda. O episódio começa com Mukoda retornando ao Grêmio dos Aventureiros do Elfo, e o clima lá dentro é completamente diferente. O salão está lotado, cheio de vida, e aventureiros cortam carnes de monstros, ferreiros analisam armas raras e mineradores estudam pedras preciosas que brilham sob a luz das tochas. Há um motivo para tanta animação. A notícia correu rápido, alguém finalmente conquistou a masmorra. E esse alguém é ninguém menos que Mukoda e, claro, seus famintos e destrutivos familiares divinos. Quando o elfo líder chama Mukoda para a sala reservada, a mesa já está tomada por um espetáculo visual, as recompensas da dungeon. Caixas abertas revelam montes de gemas, cristais brilhantes, metais mágicos e itens raros. O Grêmio inteiro está em choque, porque normalmente, as bolsas de tesouro encontradas em dungeons vêm quase vazias. Mas as de Mukoda? Estão transbordando. É um milagre. Ou melhor, é Fel, Sui Dora-chan sendo Fel, Sui Dora-chan. O elfo explica que o Grêmio de Aventureiros não pode comprar todas as pedras, porque o valor total ultrapassa tudo o que eles têm disponível. Então metade será comprada ali mesmo. E o restante ficará para o Grêmio de Comerciantes, que terá que lidar com o tamanho dessa fortuna. Terminada a avaliação, vem o melhor momento, hora da comida. Mukoda prepara espetinhos de carne suculentos, assados na brasa, que deixam Fel salivando, Dora-chan flutuando de felicidade e Sui pulando como uma gelatina animada. A cena tem aquele clima familiar, aconchegante, que aquece a alma. Depois de comerem, Mukoda segue para o outro lado da cidade, o Grêmio dos Comerciantes. É lá que ele conhece Adriano, o líder do local, sério, experiente,
com aquele olhar de quem reconhece um tesouro de longe. E é exatamente isso que acontece. Entre todas as pedras trazidas por Mukuda, Adriano encontra algo que o deixa sem palavras, e um topázio imperial. Uma joia lendária, tão rara que não era vista há décadas. O silêncio vira murmúrio. O murmúrio vira espanto. E o espanto vira um único número, 990 mil moedas de ouro. Esse é o valor final da venda. Mukuda, o homem que só queria cozinhar em paz, se torna, oficialmente, o magnata supremo dos Izekais. Com tanto mérito acumulado, o Grêmio não hesita, e Mukuda é promovido diretamente do Rank C para o Rank A. Um salto gigante, raríssimo, reservado apenas para aventureiros que mudam o destino do reino. Agora, Mukuda não é apenas um andarilho com habilidades culinárias. Ele é alguém que pode receber pedidos diretamente do rei. O episódio termina com ele suspirando, preocupado com as responsabilidades. Enquanto Fel e os outros só pensam no próximo banquete. O episódio 8 começa com Mukuda percebendo algo que já vinha incomodando há um tempo, e do jeito que as coisas estão, ele precisa de um fogão melhor. Com Fel, Sui e Dorachan cada vez mais exigentes quando o assunto é comida, cozinhar em equipamentos improvisados já não dá mais conta do recado. Decidido a resolver isso, Mukuda segue até a cidade em busca de um ferreiro. Mas o que ele encontra não é exatamente entusiasmo. Para os ferreiros locais, fazer armas, armaduras e ferramentas é algo sério. É construir um fogão? Isso soa como perda de tempo. É aí que Mukuda conhece um anão ferreiro, orgulhoso, teimoso, mas claramente apaixonado pelo próprio ofício. No começo, a conversa não flui. O anão não vê valor algum em criar algo que não sirva para a guerra. Mas Mukuda tem uma arma secreta: comida. Ele promete mostrar algo que o anão nunca experimentou antes. Assim que os ingredientes aparecem e o preparo começa, o cheiro da carne grelhando toma o ambiente. O anão, antes desconfiado, começa a prestar atenção. Cada chiado da gordura na chapa é cada aroma que se espalha, é até que a resistência dele simplesmente desaparece. O churrasco começa. Carne suculenta, bem temperada, grelhada no ponto perfeito. Fel observa atento, já salivando. Sui pula de felicidade. E o anão, fica completamente rendido. Uma mordida é o suficiente. O episódio então entra em um clima leve e aconchegante. Mukuda e o anão comem juntos, brindam com bebidas fortes e riem como velhos amigos. Entre um copo e outro, o anão finalmente aceita o desafio. Ele vai construir o melhor fogão que Mukuda poderia pedir. Não apenas um fogão comum, mas algo resistente, prático e feito sob medida para quem cozinha ao ar livre. Um equipamento digno de acompanhar aventuras e banquetes. Enquanto bebem e comem, a amizade se consolida. Não é sobre dinheiro. Não é sobre trabalho. É sobre respeito, paixão pelo que se faz e uma boa refeição compartilhada. O episódio termina com Mukuda satisfeito, já imaginando quantos pratos incríveis ainda vai preparar com o novo fogão. Fel dorme de barriga cheia. Sui brilha de felicidade. E assim, o episódio 08 reforça mais uma vez a essência da série, que em um mundo cheio de monstros e perigos, nada une mais as pessoas do que comida boa, bebida e uma fogueira acesa. O episódio 9 começa com o grupo aproveitando os últimos momentos na região da floresta. Fel e Dorachan partem para a caça, eliminando diversos monstros com facilidade, garantindo uma enorme quantidade de carne para os próximos dias. A floresta vira praticamente um mercado particular para eles. Enquanto isso, Mukuda e Sui ficam no acampamento cuidando da parte mais importante, a cozinha. Usando materiais obtidos com as caçadas, Mukuda improvisa novos utensílios, melhora o preparo dos alimentos, e junto de Sui, começa a produzir uma grande quantidade de linguiças, pensando no estoque para a viagem. O clima é leve, quase doméstico, reforçando aquele sentimento de família improvisada que define o grupo. Com tudo pronto, chega a hora da despedida. Mukuda se despede do anão ferreiro e dos novos amigos feitos pelo caminho. Não há drama exagerado, apenas gratidão, bons desejos e a promessa silenciosa de seguir em frente. O grupo então parte rumo a uma nova cidade. Ao chegar, Mukuda se apresenta no Grêmio de Aventureiros e mostra sua certidão de Rank A,
o que imediatamente chama a atenção de todos ao redor. O novo chefe do Grêmio recebe pessoalmente algo raro, e reconhece o valor daquele aventureiro recém-chegado. Sem perder tempo, 2 missões são oferecidas, e a primeira, derrotar um ciclope que ameaça a região, a segunda, eliminar uma rama de monstros do tipo planta, que vem se espalhando de forma perigosa. Mukouda aceita as missões, mas decide não agir de forma precipitada. Ele aluga uma casa confortável na cidade, planejando ficar alguns dias para descansar, organizar suprimentos e estudar melhor os pedidos. No dia seguinte, o grupo parte para a missão dos monstros planta. E é aqui que Mukouda surpreende. Em vez de confiar apenas na força bruta de Fel e Dorasha, ele usa algo simples, porém extremamente eficaz, anti-pragas. Com o produto espalhado pelo caminho, os monstros começam a cair um após o outro. Aqueles que tentam atacar simplesmente não resistem. Fel e Dorasha finalizam o que sobra, enquanto Mukouda avança com eficiência quase absurda para aquele mundo. Durante a batalha, Sui entra em ação com mais intensidade do que nunca. Com o acúmulo de experiência e combates, algo muda. Sui evolui. Diante de todos, o pequeno slime se transforma, crescendo de forma impressionante, assumindo uma forma gigantesca, poderosa e imponente, mas sem perder sua inocência característica. O episódio termina com Mukouda observando Sui com orgulho e um certo espanto. Seu grupo está ficando cada vez mais forte, e as aventuras, cada vez maiores. O episódio 10 começa com Mukouda percebendo algo estranho após as últimas batalhas. Ao conferir seus status, ele nota que a quantidade de experiência recebida foi muito maior do que o normal. Não demora para entender o motivo, e os deuses, mais uma vez, interferiram, concedendo a ele um bônus de duplicação de experiência. A reação de Mukouda não é alegria. É raiva. Ele reclama, resmunga e se indigna por estar sendo empurrado cada vez mais para o centro das atenções, quando tudo o que ele queria era uma vida tranquila, cozinhando e viajando. Mas, como sempre, reclamar não muda o fato de que seu grupo continua ficando mais forte. Na manhã seguinte, o clima muda completamente. Sui aparece em sua nova forma gigantesca, brilhando sob a luz do dia. O tamanho impressiona qualquer um que veja, mas o que mais chama atenção é que Sui continua o mesmo de sempre, alegre, curioso e carinhoso. Fel, Dorasha e Mukouda observam a cena com orgulho. É motivo de comemoração. Mukouda prepara uma grande refeição para celebrar a evolução de Sui. Carne, acompanhamentos, temperos perfeitos e um verdadeiro banquete logo pela manhã. Entre risadas e pratos vazios, o grupo reforça ainda mais seus laços. Mais tarde, eles seguem para a cidade para entregar as provas das missões concluídas. No setor dos carniceiros, Mukouda apresenta o corpo do Ciclope, além das partes dos monstros planta derrotados anteriormente. O tamanho do Ciclope chama atenção, a criatura precisará ser totalmente destrinchada antes que a recompensa final seja calculada. Enquanto os profissionais começam o trabalho, Mukouda e seu grupo aguardam sabendo que o pagamento será alto. A missão foi um sucesso absoluto, mas descansar não está nos planos dos familiares. Fel e Dorasha, animados, decidem aceitar novas missões imediatamente. Eles querem caçar mais. Querem lutar. Querem comer. Mukouda suspira, mas aceita. O novo alvo são orcos, monstros perigosos, mas que também rendem uma carne de excelente qualidade. A caça acontece sem grandes dificuldades. Para Fel e Dorasha, é quase uma diversão. Para Mukouda, é mais uma oportunidade de abastecer a despensa. O episódio termina do jeito que a série faz melhor, com uma vitória tranquila, em seguida de um banquete farto, cheio de carne suculenta, preparado especialmente para os seres mais gulosos daquele mundo místico. Mukouda observa seus companheiros com um misto de cansaço e satisfação. Ele pode até reclamar dos deuses, mas, no fundo, sabe que essa jornada continua sendo deliciosa.